E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Educação Física. Se por algum acaso você não me conhece, né? Tá aí pensando, quem é essa pessoa que está falando, né? Eu me chamo Heleno Júnior, sou professor aqui na Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. Então fiquem à vontade, né? Puxa aí uma cadeira, senta, né? Vai no sofá, pega um caderno, fica à vontade, do jeito que você quiser, para a gente trocar bastante informação aqui hoje, porque eu vou trazer um conteúdo para vocês, né? Mas pode ser que vocês já conheçam, já saibam aí como é que ele funciona, né? E possam contribuir aí com esse conhecimento. Por isso que eu digo que é uma troca de conhecimentos, né? Eu estou aqui com as pesquisas, com algumas coisas que eu estudei, né? E trazer para vocês, para a gente fazer essa troca. Então, como sempre, quero começar agradecendo ao nosso querido Klinsmann, que está aqui fazendo a nossa tradução simultânea, né? Eu sempre digo a ele, cadê você na minha aula? Venha-se embora para a minha aula, né? E hoje ele está aqui fazendo esse trabalho maravilhoso para deixar a nossa aula aí mais acessível, né? E eu sempre falo e faço o convite para você que está aí nos assistindo, mesmo que seja uma pessoa ouvinte, né? Que você preste atenção aí como é que Klinsmann e as outras intérpretes falam aqui com vocês, né? Através da língua brasileira de sinais. É uma oportunidade aí de vocês aprenderem sobre o conteúdo da aula e também sobre essa língua, né? Do mesmo jeito que vocês aprendem outras por aí. Então, além de nós dois, estamos aqui, nós temos uma terceira pessoa maravilhosa, né? Que sempre está aqui nos acompanhando e ali preparada no chat, esperando vocês, que é a nossa querida professora Cláudia. Isso aí, professor Heleno, já estou aqui a postos, então qualquer coisa, pessoal, vocês podem botar o comentário de vocês. Estamos felizes por estar aqui para mais uma aula no ED Educação Física. E essa aula sempre preparada com muito carinho por vocês, para vocês, por professor Heleno. Então, espero vocês, qualquer comentário, pode colocar aqui, que eu vou dizer teu nome e tua escola, tá certo? Pois é, se identifiquem aí para a gente saber, né? Quem são vocês, como é, onde é que vocês estão, né? De onde vocês vieram. Então, ó, como eu sempre coloco, tem aí um QR Code na tela para vocês que perderam a aula anterior. Então, de repente, se você não estava, né, nos assistindo, perdeu essa aula, vocês podem aí apontar a câmera do celular e acessar, né? Então vocês vão ver lá o conteúdo. A gente falou sobre cricket, né, que é aí uma modalidade que faz parte dos esportes de campo e taco. E aí eu trouxe também, né, na aula passada, um vídeo do jogo do taco, né, que remonta aí, que lembra um pouquinho de como é essa modalidade. Então, vocês podem realizar esse jogo na rua de vocês, né, que não seja muito movimentada de carro. Vocês podem fazer na escola, com os amigos de vocês. Então, tem diversas opções, por isso que se você perdeu a aula, é muito importante que vocês vão lá conferir, né, o conteúdo. Então, os nossos recados de sempre, né, eu já falei que a professora Cláudia está ali no chat. Então, se você ainda não tem o aplicativo do Educa Recife, para se comunicar com a gente, né, baixa aí, porque além de vocês poderem assistir às aulas através dele gratuitamente, né, sem gastar a internet, vocês podem aí passar um feedback, né, dizer se está entendendo o conteúdo, se não está, dar aí alguma dica, né, do que você achar interessante para que a gente traga para a aula. Então, baixem aí esse aplicativo que é massa, né? E, de repente, se você não é estudante da nossa rede, nós temos aí também o canal do YouTube, né? Que serve também tanto para vocês assistirem às aulas quantas vezes quiserem, como para vocês comentarem, né? Então, de repente, você está nos assistindo aí pela TV Nova, qualquer lugar desse mundão, está dizendo assim, eu não tenho como acessar esse aplicativo, mas agora eu tenho como acessar aí pelo YouTube. Então vocês podem ficar aí à vontade para poder
acessar. E comenta lá, dá um like, né, professora? É isso. Compartilha, que a gente fica de olho lá em tudo que vocês falam com a gente, tá bom? Então vamos embora para o nosso conteúdo, né? Começar entendendo aí o que são os esportes de invasão. Hoje a gente vai falar sobre esses esportes, sobre essa classificação e também sobre uma modalidade específica que faz parte dessa classificação, né? Lembrando para vocês que essas classificações existem para que a gente consiga identificar cada modalidade, né, dentro dos seus objetivos, né? Qual é o objetivo daquela modalidade, né? Qual é a característica, como é que a gente identifica o funcionamento dessa modalidade. Então, hoje nós vamos falar sobre a de invasão. E aí, ó, com a definição, os esportes de invasão são um conjunto de modalidades que se caracterizam aí por comparar, ó, uma palavra importante, uma relação de comparação com a capacidade de uma equipe introduzir ou levar uma bola ou outro objeto a uma meta ou setor da quadra ou campo, né? Nós temos aí a possibilidade desses esportes acontecerem em setores diferentes, né? Em lugares diferentes, tanto na quadra como no campo, inclusive também dentro da piscina, né? Na água. Nós temos um esporte aí que existe, é uma quadra montada dentro de uma piscina, né? Que é o polo aquático. Então, a gente sempre vai comparar aí se a equipe consegue invadir a área do adversário para levar aí essa bola ou um objeto semelhante. Então, isso aí a gente consegue já visualizar alguns esportes, né? Tem um de cara aqui que vocês vão dizer, ah, isso aí eu já sei que é de invasão, que é o nosso futebol, né? Que é tão aí falado, que a gente consegue ver mais, né? Nas redes sociais, nas mídias, né? Na TV aberta. Então, inclusive vem aí a Copa do Mundo, né? Que todo mundo vai estar lá vidrado no futebol. E aí vocês vão poder perceber que a equipe está lá de um lado, né? Do setor da quadra, a outra do outro, quer dizer, nesse caso do campo, né? Então, quando o jogo iniciar, a equipe vai tentar invadir, né, a área do adversário, levando a bola, né, no caso, tentando ali fazer com que a defesa ela não atrapalhe nessa jogada para poder marcar o gol, ou seja, introduzir a bola lá na barra do adversário. Então aí, ó, em relação à pontuação, a gente percebe que os objetivos eles podem ser variados, né? Então, eles podem ser diferentes. Nós temos o gol, que foi o que eu falei para vocês aí agora do futebol, a cesta, como no basquete, por exemplo, e o touchdown, né? Que está falando ali de você tocar o objeto no chão, né? Em uma determinada área estabelecida. Inclusive tem uma figurinha aí, né? De uma menina com uma bola de rugby, né? Então, é um esporte aí que usa esse touchdown, tá bom? Então, ó, durante as partidas, as equipes devem realizar simultaneamente as ações de ataque, defesa e contra-ataque. Então, como eu falei para vocês agora, trazendo o exemplo aí do futebol, né, que a gente vai assistir a Copa do Mundo, vocês vão perceber que a equipe que começa com a bola, ela começa realizando uma ação de ataque. Então, ela vai começar atacando a área do adversário, né? Tentando lá invadir aquela área. Automaticamente, aquela equipe ela vai começar a se defender, né? Então, tentar fazer com que aquela bola não chegue no gol deles. E aí, quando eles conseguem recuperar essa bola para poder tentar invadir a área do adversário, a gente chama de contra-ataque. Então, ele está contra-atacando ali aquela equipe que começou atacando eles, né? Como se fosse assim, vou devolver, você me atacou, vou atacar também. É verdade. Né? Então, tem essas ações aí que acontecem simultaneamente. Vocês percebem que o tempo inteiro está acontecendo, né? Começou a partida e ali vai. Começa o ataque, a equipe recupera,
já ali defendeu, já faz um contra-ataque, a outra defende novamente, já faz um contra-ataque, até que alguém consiga fazer um gol e reiniciar a partida para começar ali de novo uma ação de ataque, né? Ou alguma falta, enfim. E aí, ó, nós vamos hoje falar sobre o hóquei em patins, né? Que é aí uma modalidade que aqui em Recife, né, tem equipes que praticam, né? E a gente tem também aí no Compaz, né? Gratuito para vocês, mas eu falo já já. Então, ó, vamos entender aí como é que funciona esse hóquei em patins. Ele é praticado sobre uma pista, né? Uma pista aí que a gente chama de quadra, né? Com formato retangular. Então, para vocês aí já se ligar que tem aí, ó, uma relação com a matemática. Então, se você já pensou aí como é que é um formato retangular, e aí você já começa a visualizar um pouquinho da quadra de hóquei. Tem uma superfície plana e lisa, ou seja, não pode ter nenhum tipo de obstáculo no chão, né? Nenhum tipo ali de relevo, né? Uma diferença no piso. Por quê? Primeiro que o patins precisa deslizar, né? Então, se você tiver ali algum empecilho, além do atleta ou a atleta poder cair, né? Pode atrapalhar ali na hora de você manusear, né? Tanto o taco ali que eles utilizam, como a própria bola. E aí é disputado entre duas equipes que possuem 5 jogadores em cada uma. E aí, como é que é dividido esses 5 jogadores, né? Existe um guarda-redes, né? Que são aí os goleiros, como a gente também conhece, e os 4 jogadores de linha. Vocês que estão aí acostumados, né? Quando vocês vão jogar na escola aí presencial, vocês sempre dizem assim, eu vou pra linha, né? Porque a maioria não quer ir pro gol. Eu vou pra linha. Então, é como vocês dizem, aí é 4 na linha e 1 no gol, né? Então, no hóquei é assim, tá certo? Essa é a divisão para as equipes. E aí, ó, os jogos, eles são disputados em pistas cobertas ou ao ar livre, né? Vai depender aí das condições climáticas, né? Das condições meteorológicas. E aí a gente vê esse nomezinho, né? Meio complicado e... danado é isso. Aí vai depender se tá chovendo ou tá fazendo sol, né? Aqui em Recife mesmo a gente sabe que às vezes tá um sol, do nada vem uma chuva, mas aí as pessoas, né, que organizam as competições, elas começam ali a entender os estudos, né? O que é que a previsão está dizendo, como é que vai acontecer nesse final de semana. Então, vai decidir aí se esse jogo acontece ao ar livre ou, né, com a quadra coberta. E aí, pode ser de dia, de noite, com luz natural ou superficial, né? Vai depender, porque imagina você praticar o hóquei em um lugar onde está tudo escuro, né? Ou tem pouca iluminação. Como é que você vai enxergar ali a bola para poder manusear e tentar fazer lá o gol, né? Marcar o ponto. Então não tem como. Todas essas escolhas aí vão depender, no caso aí, de onde a organização da competição vai decidir que esses jogos sejam realizados. E aí, ó, lembra que quando a gente fala de esportes, né, é porque eles possuem regras bem definidas, né? Regras estabelecidas por órgãos que são responsáveis. Eu gosto sempre de fazer uma comparação com a nossa sociedade, né? Na nossa sociedade a gente tem as leis, então a gente tem que seguir as leis, né? A gente tem lá as pessoas que comandam e que fiscalizam essas leis, e aí a gente vai lá e tem que cumprir. Do mesmo jeito que a gente tem os nossos direitos, né? E aí dentro do esporte a gente também tem os nossos deveres e direitos. E aí esses deveres que a gente tem são estabelecidos através das regras, né? Dos regulamentos. E aí quem fiscaliza esses regulamentos dentro do hóquei são ou um ou dois árbitros que ficam ali principais
analisando as penalidades, se foi falta, se não foi, se foi gol, se não foi, né? Para iniciar a partida, para paralisar. Então, ele que dá todos os comandos. E aí, 1 ou 2 no caso, né? Vai depender aí também da organização da competição. Mas fora esses 2, a gente tem aí mais 2 auxiliares, né? Que ficam lá na mesa, né? Que é o que a gente chama a mesa de arbitragem, que ficam lá controlando o tempo que aquela equipe vai, que aquelas 2 equipes vão disputar aquela partida. Porque imagina, se o árbitro que está lá na linha, né? O árbitro que está dentro da quadra, estiver fiscalizando ali, né? O jogo acontecendo e tiver que ficar o tempo todo controlando ali o tempo. Então, ele não vai conseguir se concentrar, né? Porque também tem as anotações. Então, as pessoas que ficam lá na mesa auxiliando, além de controlar o tempo, elas utilizam lá, né, as tabelas, né, as fichas, para poder ir sinalizando qual foi o jogador que sofreu uma penalidade, né? Qual foi o jogador ali que de repente foi expulso. Então tudo é registrado, que é o que a gente chama de súmula, né? É aquele papelzinho onde a gente registra toda a ocorrência do que acontece no jogo. Então aí trazendo um exemplo mais próximo para vocês. No futebol, né? Quando quando um jogador sofre ali a penalização com cartão amarelo. Então, as pessoas que estão lá vão anotar quem foi o jogador que teve esse cartão amarelo. E aí, quando ele leva o segundo, né, já tem lá anotado que ele foi e não vai ficar aquela confusão, né? Porque imagina, uma pessoa só, ele diz assim, não, ele já sofreu. Aí o cara vai dizer, não, sofreu não. Como é que vai provar se não tem nada anotado, né? Então, tem aí esse controle. E a gente precisa lembrar que essa arbitragem ela é muito importante, né? Dentro de todas as modalidades esportivas. E cada um aí com a sua característica. Então, como é que é essa quadra, né? Eu já falei que ela é retangular, mas existem áreas específicas dentro dessa quadra. Então, tem aí a área da baliza, né? Que é a área onde é considerada a grande penalidade, né? No caso aí de alguma falta. E tem uma forma retangular também, ou seja, dentro do retângulo grandão da quadra, existem mais esses 2 retângulos aí que ficam, né, na área ali onde ficam as barras, né? E que são consideradas as áreas onde tem as grandes penalidades. E aí eu sempre vou trazer o exemplo do futebol. É como se fosse a área do pênalti, né? Então é lá, aconteceu uma falta lá, foi ali que vai ser cobrado o pênalti, tá bom? Então, dentro dessa área aí, também tem a zona de proteção. Então, essa zona de proteção aí, ela é um semicírculo que se situa centrado com a baliza. E aí demarca a zona onde o goleiro ele está protegido. Protegido no sentido que ele pode tocar a bola aí com qualquer parte do corpo. Então, fora dessa área, né, fora desse semicírculo, ele não pode tocar na bola com o corpo. Ele só pode tocar lá com o implemento, né, com o taco. Então, aí a gente percebe também que tem a marca da grande penalidade. Porque você não tem a marca do pênalti, né? Aí no hóquei também existe. Então, se foi sofrida a penalidade lá dentro da área, a pessoa tem lá o local onde ela vai marcar aquela penalidade. Então, além disso, tem outras coisas que aí são mais próximas das quadras convencionais, que são a linha central, né, que divide aí as 2 áreas. Então, no hóquei, essa linha ela serve para definir, né, e delimitar a zona defensiva e a zona ofensiva de cada equipe. E aí é muito importante falar sobre isso, porque essa diferenciação aí dessas zonas vai determinar uma das regras
que a gente vai ver mais pra frente. Então, além dessa linha central, existe o círculo, né, que acho que vocês estão acostumados a ver aí nas quadras convencionais, que é o centro do campo. E aí marca a zona em que apenas o jogador que vai iniciar a partida deve estar. Então, os jogadores que vão iniciar ficam lá nessa zona. Então, aí tem para vocês a imagem da quadra. Então, ó, no centro, nós temos uma área vermelha, né, que está delimitando aí esse círculo central que eu falei. Tem também aí no canto da tela os dois retângulos vermelhos também, que determinam aí essa outra zona próxima da barra. E em azul está a zona de proteção do goleiro, né, que foi a que eu falei, onde ele pode ali tocar, né, na bola com qualquer parte do corpo, e que de longe aí na imagem está parecendo até que é bem pequeno, né, essa área. Mas na verdade ela é um pouco maior para que ele possa se deslocar bem, né, para ele não ficar ali tão preso nessa área. Então, ó, e aí algumas regras, né, a gente entender algumas regras do hóquei. Os jogadores, eles não podem levantar a bola a mais de 1,5 m de altura, né, com exceção do goleiro na sua área. E aí só se pode usar o stick, né? Stick é o taco que eu falei o tempo todinho aqui. A gente, para ser mais popular, né, é importante que vocês aprendam também aí o nome técnico, né, o nome correto do implemento. Então, só se pode usar o stick para tocar na bola, né? Em exceção ao guarda-redes, que pode tocar aí com sua luva e outras proteções enquanto está na sua área. Então, nenhum outro jogador pode tocar na bola com alguma parte do corpo. A única parte permitida para tocar no stick para tocar na bola é o stick. E a mesma coisa, o jogador, né, ali, ele não pode utilizar o stick, por exemplo, para atrapalhar a patinação ou o deslocamento do adversário, né? Porque aí ele vai, consequentemente, além de poder gerar uma lesão, ele vai ali também causar uma falta, né? Então, vai ser algo contra a equipe dele. A gente começou aqui a falar sobre as regras, mas tem outras ainda que vocês vão poder entender melhor. E aí eu já vou começar a dar um spoiler da próxima aula, porque a gente vai ter uma parte 2. Então comecei as regras, mas já deixei um gostinho aí de que na próxima aula a gente vai ver o restante das regras. Vamos ver também um pouco do hóquei acontecendo na prática, né? Ali, o jogo, como é que ele funciona. Tem uma entrevista também de um atleta, né, que tanto joga o hóquei no gelo como o hóquei em patins. Vou falar sobre o Compás, né, que tem aulas gratuitas para vocês, e também trazer um hóquei lúdico, que é aqueles que que é uma atividade que vocês podem fazer aí na escola de vocês. Então, já dei spoiler demais, né? Professora Cláudia, suas considerações, por favor. Aula maravilhosa, né, professor Heleno? Conhecimento aí de um jogo também, tem bem interessante. Na minha época não tinha, né, professor? Ou se tinha, eu não participei. Mas é bem interessante, como sempre, com as regras, né, com tudo organizado. Maravilhosa, professor. Então, esperem a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Esperamos vocês. Pois é, esperamos vocês na próxima aula para a gente finalizar o nosso assunto, né? E vocês poderem aí ver os vídeos. Eu sei que vocês vão ficar na curiosidade e vão estar aqui na próxima aula. Então, Klinsmann, muito obrigado mais uma vez. Isa e Cleitinho, que estão ali no estúdio. E para você que está aí nos assistindo, um cheiro e até a próxima.